Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje nós começamos a nossa primeira aula do módulo básico sobre o processamento de RNAs. E nessa aula de hoje a gente vai conversar especificamente sobre o processamento do RNA mensageiro, certo? E aí, gente, aqui é importante ressaltar que esse processamento, ou seja, essas mudanças que nós fazemos no RNA mensageiro depois da transcrição, então o RNA mensageiro foi transcrito e aí a gente altera ele, a gente faz modificações nele, isso só acontece em eucariotos. Então as bactérias, as arqueias, elas não modificam, elas não processam o RNA mensageiro, certinho? A bactéria, do jeito que ela transcreve o gene, você tem lá o RNA mensageiro, é o jeito que ele já vai ser traduzido. Então é bem diretão mesmo. Agora, no caso de eucariotos, então fungos, plantas, animais, tá? Protozoários, tal, algas, então todos os eucariotos, eles modificam o RNA mensageiro antes dele ser traduzido. Então é uma etapa a mais que nós temos entre o processo de transcrição e de tradução, certinho? Bom, então quais são as modificações que nós fazemos nos RNAs mensageiros, certo? São 3. Tá? Então todos os eucariotos fazem 3 modificações. A primeira delas é chamada de capeamento 5' certo? Então é uma modificação que fazemos na região 5' do RNA mensageiro. A segunda modificação é a poliadenilação da região 3', ou seja, nós colocamos aí uma repetição de adeninas, né? Então várias adeninas na região 3' do RNA mensageiro, certo? E ainda nós temos uma terceira modificação que é o chamado splicing, beleza? Na aula de hoje nós vamos conversar somente sobre a primeira e a segunda modificação, então sobre o capeamento e sobre a poliadenilação, certinho? O processo de splicing vai ser discutido na próxima aula, tá? Então vamos lá, meninos. Primeira coisa, por que fazer modificações no RNA mensageiro? Os eucariotos apresentam muitos tipos de RNAs, certo? Muitos. Tá? Então nós temos RNAs que são transcritos, mas que não são traduzidos. Por exemplo, os pequenos RNAs. Nós temos os RNAs ribossomal e transportador, que vão ter funções diferentes do mensageiro. E a gente ainda tem uma outra questão, que é a questão do núcleo. Então, todos esses processos de transcrição e processamento do RNA estão acontecendo dentro do núcleo. Só que a tradução, que é onde a gente vai fazer a proteína mesmo, é um processo que acontece no citoplasma. Então, a gente tem um problema aí de localização, né? Então, os RNAs que estão dentro do núcleo, eles têm que sair do núcleo para chegar no citoplasma e serem traduzidos. Então, esse transporte do RNA mensageiro é importante para que haja uma tradução adequada. E aí, esses processamentos que nós fazemos auxiliam em todos esses processos. Desde o reconhecimento do RNA mensageiro. Então, já que existem vários outros RNAs, né, é importante que as nossas células saibam quais deles são realmente mensageiros. Então, você conseguir marcar, identificar ele como RNA mensageiro, certo? E ainda, você possibilitar que esse transporte aconteça de maneira adequada, de maneira correta. Porque tem vários RNAs que eles não saem do núcleo, que eles realmente ficam lá dentro. Certo? Então o mensageiro, como ele tem que sair, ele precisa de alguma marcação para indicar isso, para que realmente ele seja transportado do núcleo para o citoplasma. Tranquilo? Então o processamento do RNA mensageiro nos eucariotos é muito importante, tanto para a identificação do RNA como mensageiro, para que a célula saiba que ele é mensageiro, quanto para essa questão do transporte, para facilitar a passagem do RNA do núcleo para o citoplasma. Certinho? Então, esses são os motivos para que nós tenhamos capeamento e poliadenilação. O splicing, ele tem um motivo a mais, e é esse aí a gente vai conversar na aula que vem, beleza? Muito bem. Então, sobre esses dois processos, gente, o que é o capeamento 5'? À medida que a RNA polimerase vem fazendo o RNA mensageiro, então ela está copiando o gene, né? Então, ela vem copiando o gene e fazendo o RNA mensageiro. Esse início, essa pontinha que já é feita, já é
a região 5'. Lembrando, né, que os RNAs eles são sempre construídos do 5' para o 3'. Então, quando a enzima RNA polimerase vem fazendo a transcrição, ela começa no 5', né? Então, ela vem produzindo a região 5'. E à medida que ela produz, então é antes dela terminar, tá, gente, o RNA todo. À medida que ela já produz esse início ali, você já tem o capeamento da região 5'. A gente chama de 5' cap, né? Então já ocorre esse capeamento. E no que consiste esse capeamento? Um fator de capeamento que ele está ligado na própria região ali da RNA polimerase, então ele fica associado à RNA polimerase. Quando o RNA mensageiro começa a ser feito, ele se acopla nessa região, ele chega aqui e, claro, na região 5', né? Então, à medida que o RNA mensageiro sai, eu já tenho um fator de capeamento na própria RNA polimerase que vai reconhecer essa região 5'. Quando esse fator de capeamento reconhece que é a região 5', ele vai fazer uma modificaçãozinha. Ele vai adicionar ali, gente, uma guanina. Então, olha só, aqui nós temos ó, o RNA mensageiro, certo? 5', 3', né? O que ele vai fazer é chegar aqui nessa região, ó, pegar aqui, e adicionar uma guanina a mais, tá bom? Essa guanina ela não estava no gene, ela não estava descrita lá no DNA, não. Então ela coloca uma guanina a mais. Só que essa guanina ela é um pouquinho diferente. Ela recebe uma modificação. A modificação que ela recebe é um grupo CH3, ou seja, uma metilação, um grupo metil, né? Então na prática, o cap 5' nada mais é do que uma guanina metilada, certo? Então essa guanina metilada ela é adicionada a mais na região 5' do RNA mensageiro. Quem faz isso são fatores de capeamento, na verdade é um conjuntinho tá, de proteínas que a gente chama né, de fator de capeamento, e ele fica associado à própria RNA polimerase. Então quando faz o RNA mensageiro, você já tem ele se ligando e colocando essa guanina metilada. Tranquilo? Tá? Então esse é o processo de capeamento da região 5' do RNA mensageiro. Muito importante para o reconhecimento, certo? Reconhecimento desse RNA como RNA mensageiro, certo? E para auxiliar na própria proteção contra a degradação. Porque os RNAs que ficam soltos assim e que eles não têm marcações, nas nossas células eles costumam ser degradados muito rápidos. Tá? A gente tem mecanismos de degradação de RNA que faz com que eles não durem muito tempo. Então, esse tipo de modificação ajuda a estabilizar esse RNA como uma forma de reconhecer ele como sendo um RNA mensageiro. Tranquilo? Então, esse é o capeamento 5'. Adição de uma guanina metilada na região 5' do RNA. Beleza? Bom, a outra modificação que acontece é no final da transcrição. Então, gente, depois que a RNA polimerase ela vai transcrevendo, né? Então ela chega aqui, RNA polimerase, ela vem lendo o gene, né? E fazendo o RNA mensageiro. Começa no 5' e vai fazendo. Quando chega no final do gene, a RNA polimerase ela passa. Ela não para aonde realmente é o fim do gene. Então ela passa. Só que na hora que ela passa da região que seria realmente o gene, né? E entra na região terminadora, então ela passa dali, ela continua transcrevendo, tá? Então ela vai. E aí quando ela chega nessa região depois do gene, ali tem um sinal. Esse sinal nada mais é do que uma sequência de DNA, tá, gente? Então tem ali umas sequências que são padrões, né, de terminação da transcrição e que elas ficam exatamente nessa região final. E a RNA polimerase acaba transcrevendo isso. Então isso faz parte do RNA, fica lá, certo? Então nessa regiãozinha, ó, imagina, esse aqui é o RNA mensageiro, tá? 5', 3'. Eu já botei o cap aqui nele, né, na 5'. E aí a RNA polimerase vem transcrevendo. Aqui, ó, nessa região, era para ser o final do gene, era aqui que era para terminar o gene, né, para terminar a transcrição. Só que ela não termina de cara, ela continua um pouco. Então nessa região a gente tem um sinal. Esse sinal é para que realmente a RNA polimerase pare a transcrição, certo? E quem vai reconhecer aqui essa região são alguns fatores de terminação que eles estão associados à própria RNA polimerase. Então eles também ficam ali associados a ela
Quando ela começa a transcrever uma região que não é mais gene, que já é uma região do terminador, esses fatores eles se ligam no RNA, então eles vêm aqui e se ligam nessa região, certo? Quando eles se ligam nessa região, eles atraem alguns outros fatores que são chamados fatores de clivagem. Clivar, gente, é cortar, tá bom? Então o que esses fatores de clivagem vão fazer? Eles vão chegar aqui, nessa região a mais, né, nesse excedente que a RNA polimerase transcreveu, e vai literalmente cortar. Então ela vai lá e clique, corta fora. Tá? Então ela retira dessa região aqui, né, esse excedente que a RNA polimerase passou, tá, de RNA. E aí a própria RNA polimerase já desmonta, né, e pronto, a transcrição terminou, certo? Só que aí o que acontece, meninos, nessa sinalização que teve aqui e posterior clivagem, você fica, né, com essa pontinha aqui sobrando, livre, né? E aí que entra uma outra enzima chamada poliapolimerase. Poliapolimerase, então uma outra enzima. Você pode chamá-la carinhosamente de PAP, certo? PAP é disso, poliapolimerase, né? E o que a PAP vai fazer? Depois que teve a clivagem, ela reconhece essa região aqui livre e adiciona adeninas. Então ela coloca adeninas a mais na região 3' no final da RNA mensageiro, certo? Essa regiãozinha aqui, essas adeninas a mais, a gente chama de cauda poliar. Todos os RNAs mensageiros de eucariotos vão ter isso, mas apenas o mensageiro. Isso não acontece com outros RNAs, então RNA ribossomal, RNA transportador, qualquer outro RNA não tem poliar. O poliar é uma modificação exclusiva do mensageiro. Então, lá no final, na região 3', todo RNA mensageiro de um eucarioto vai ter essa caudinha, essa cadeia de adeninas. Quantas adeninas? Varia, tá, entre genes e entre espécies, mas é na faixa de 150 a 250 adeninas. Então, ficou um monte de A, né? Tá bom? 150 a 250. Lá no finalzinho da cadeia, tá? Então, quem faz isso é a poliapolimerase, enzima chamada PAP. Ela é recrutada, tá? Ela não estava associada lá na RNA polimerase, não. Ela vem recrutada por esses fatores de terminação e os próprios fatores de clivagem que fizeram, né, esse corte aqui. Tranquilo? Então, nessa região final dos RNAs mensageiros, a RNA polimerase passa do ponto, então ela transcreve a mais, e aí depois vem fatores de terminação que se ligam e atraem fatores de clivagem. Esses fatores de clivagem cortam esse excesso, e aí depois entra uma enzima, que é a poliapolimerase, e vai adicionar adeninas nessa região, certinho? E aí o RNA mensageiro de um eucarioto fica com essa cara aqui. Ele sempre vai ter na região 5' um cap, que é uma guanina modificada, metilada, certo? E na região 3' uma cauda de adeninas. Tranquilo? Então, essa é a cara de um RNA mensageiro. Você bateu o olho, viu a cauda de adenina, viu a região 5', com certeza RNA mensageiro de eucariotos. Tranquilo? Tá? Então, esses são os dois processos, tá, de modificação que ocorrem com o RNA mensageiro. Na próxima aula, a gente vai conversar sobre o terceiro, que é o splicing. Certinho? Então, é isso aí por hoje, tá, meninos? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.